Olá pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês nessa trajetória, né, rumo à aprovação da OAB. Desde já peço muito foco, empenho e dedicação a cada um de vocês, não é? É um momento de fôlego para conseguirmos aí avançar, né, e ter aí essa trajetória, passar por essa trajetória e conseguir a tão almejada aprovação na OAB, tá? Conte conosco, estamos aqui para isso mesmo, né? E hoje a proposta é falar de 5 questões relacionadas ao direito penal, né? O penal tem muita incidência e dentro do penal especificamente, como é sabido, existe uma divisão, parte geral, parte especial. E também a legislação extravagante, é a legislação que está fora do Código Penal, né? A grande questão é número de questões e uma estatística aí, procurei identificar, e para facilitar a vida e a atuação, né, e o estudo de cada um de vocês, busquei aí fazer uma estatística. O grande número de questões está relacionado, né, à questão da parte especial, conteúdo especial. Por quê? Porque o OAB adora a situação problema e fica muito fácil, né, montar e trabalhar com uma questão relacionada à parte especial. Então a ideia é, a OAB vai trazer uma situação problema, um caso concreto e você vai ter que responder qual é o crime, não é? Então vamos lá, vamos para a tela, primeira questão, sem perder tempo, não é? Baco, após subtrair um carro esportivo de determinada concessionária de veículos, telefona para Minerva, sua amiga, a quem conta a empreitada criminosa e pede ajuda. Baco sabia que Minerva morava em uma grande casa e que poderia esconder o carro facilmente lá. Assim pergunta se Minerva poderia ajudá-lo, escondendo o carro em uma residência. Minerva, apaixonada por Baco, aceita prestar ajuda. Nessa situação, Minerva deve responder por... Mais uma vez, repito, é a situação problema e a identificação do crime correspondente, né? A OAB busca sempre gerar uma confusão aqui, o examinador busca essa confusão. E a grande questão aqui está relacionada, primeiro, a concurso de pessoas, não é? A alternativa A, não é, de pronto, coloca lá, participação no crime de furto praticado por Baco. Tá? Eu tenho que analisar, será que existe aqui concurso de pessoas? Não é? Então nós temos que identificar rapidamente os requisitos do concurso de pessoas, não é? Para saber isso. É evidente aqui que não há esse ajuste, não é? Se nós buscarmos lá os requisitos do concurso de pessoas, vamos identificar o quê? Primeiro, pluralidade de agentes culpáveis, não é? Segundo, relevância de conduta e resultado. Condutas, resultado. Se eu tenho concurso de pessoas, significa que eu tenho pluralidade de agentes culpáveis, pluralidade de condutas e condutas com relevância, tá, a aquele resultado criminoso, tá certo? Segundo ponto, vínculo subjetivo, não é? Uma vontade homogênea ou vontades homogêneas aí dos agentes. Terceiro, unicidade de crime e existência de fato punível. Eu volto, né, e repito o segundo requisito. E a grande resposta e o questionamento, né, está aí. Existe um concurso de pessoas? Na verdade, aqui não existe. E por quê? Porque esse ajuste, essa colaboração entre os agentes precisa ser prévia ou concomitante e nunca posterior. Tá? Aqui no caso existe uma colaboração, mas a colaboração é posterior. O crime anterior, né, a subtração aí do carro, já aconteceu, né, e ocorreu por Baco, ok? Então qual que é a ideia? Participação no crime de furto praticado por Baco? Não, essa não é a resposta correta, porque eu não tenho aqui concurso de agentes. Eis que a colaboração é posterior e não prévia e nem concomitante à ação criminosa aí relacionada ao furto, tá? B, receptação, tá? C, favorecimento pessoal e D, favorecimento real, né? Aqui o examinador busca fazer uma confusão dos crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração da justiça, né? Seria quase que
automático respondermos aí, numa visualização rápida da questão, a receptação. Ah, eu tenho um produto que é fruto de um crime e recebi esse produto. Detalhe, existe um elemento normativo relacionado ao crime de receptação. O indivíduo sabe que aquele produto é proveniente de crime. No entanto, possui uma intenção, e a intenção de obter um proveito, não é, pecuniário com isso, ok? Aqui a questão não fala nada a respeito de proveito, tá? De intenção de lucrar com isso. Então também não é a B, receptação. C, favorecimento pessoal, tá? É um crime contra a administração da justiça, mas estaria relacionado a auxiliar uma pessoa ou esconder uma pessoa após uma prática criminosa. Então também não é a C. Agora, a questão e a resposta correta seria então a letra D, favorecimento real. Anotem o artigo que eu vou falar, artigo 349 do Código Penal. Não se esqueçam desse artigo, não é? É um artigo muito explorado, já foi explorado várias vezes em primeira fase e segunda fase, não é? Vale a leitura rapidinha desse artigo 349, tomem nota. Prestar o criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Aqui, nesse momento, não existe, né, a intenção do agente em ter um proveito aí, pecuniário em relação ao crime diferente da receptação, que não é um crime, a receptação não é um crime contra a administração da justiça, é um crime contra o patrimônio, diferente do favorecimento real, que é um crime contra a administração da justiça, tá? Ok, muito bem, a primeira questão aí trabalhamos, agora vamos lá para a segunda questão, tá? Então, vamos colocar na tela aí a segunda questão, vamos lá. Ao tomar conhecimento de um roubo ocorrido nas adjacências de sua residência, Caio compareceu à delegacia de polícia e noticiou o crime, alegando que vira Tício, seu inimigo capital, praticar o delito, mesmo sabendo que seu desafeto se encontrava na Europa na data do fato. Em decorrência do exposto, foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido. A esse respeito, é correto afirmar que Caio cometeu, volto a falar, mais uma situação problema, não é? Relacionado à parte especial do Código Penal. Sempre assim, não é? Vamos pensar aí em 60% da prova relacionada à questão problema e pedindo a solução. Qual é o crime correto que o indivíduo praticou? Então vamos lá. A, delito de calúnia. B, delito de comunicação falsa de crime. C, delito de denunciação caluniosa. D, crime de falso testemunho, né? É muito semelhante, e aí está o problema, né? O examinador quer te confundir, essa é a intenção, ele quer realmente saber se você estudou. Então a primeira coisa, vamos separar, eu tenho crime contra a honra, e aqui novamente eu tenho crimes contra a administração da justiça. Se eu falo em delito de calúnia, eu estou falando de um crime contra a honra. Eu simplesmente estou imputando falsamente um crime a uma pessoa. O fato de imputar somente por si só gera a prática do crime, não é? Então aqui nós não temos o delito de calúnia, não é? A letra A não é a opção aí a correta. Eis que o indivíduo, não é? O agente, ele compareceu a uma delegacia de polícia e noticiou o crime, tá certo? Com a ideia
e o que acabou ocorrendo, né, foi instaurado um inquérito, então ensejou a instauração de um inquérito policial. Isso é um crime contra a administração da justiça. Leia-se artigo 339 do Código Penal, tá? Então vamos para o Código, estudar para a OAB é isso, fazer questão sempre e código, lei seca, sempre nas mãos para buscarmos aí o conceito. Vamos lá para o artigo 339, fazer rapidamente aqui a leitura. Olha só, dar causa à instauração foi exatamente o que ocorreu, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Foi exatamente isso, mais uma vez, descreve uma situação, problema, não é? E eu tenho ali a letra seca da lei, basta você saber identificar o crime correto, não é? Uma questão tranquila aí, embora tenha essa confusão aí de crime contra a honra e crimes contra a administração da justiça. Então fica claro para nós, né? Tem que ficar claro que o correto aqui é a C, delito de denunciação caluniosa. Não dá para confundir crime de calúnia com delito de denunciação caluniosa. Não é calúnia, o fato de imputar somente, denunciação caluniosa. Eu estou dando causa à instauração de um inquérito policial, o que ocorreu aqui, né, na questão. Aí na D, só para verificar, né, já achamos a correta e a C. A D não está, crime de falso testemunho, né, não tem cabimento aqui. B, também delito de comunicação falsa de crime, engraçado, né? Mais uma vez a gente bate o olho para B e fala, poxa, isso não existe, delito de comunicação falsa de crime. Existe, artigo 340, né? Não é o caso, mas só para ficar mencionado, para mencionar aí a questão, 340, provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado, certo? Então, questão aí 2, letra C, delito de denunciação caluniosa. Muito bem, questão 3, não é? Mais uma questão, mais uma situação problema, né? Volto a repetir. Então, vamos lá, vamos para a tela. Olhem só. Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime de estupro, empregando grave ameaça à vítima. Ocorre que, ao se preparar para o coito vagínico, que era sua única intenção, não conseguiu manter seu pênis ereto em virtude de falha fisiológica alheia à sua vontade. Por conta disso, desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Nesse caso, é correto afirmar que a. Trata-se de caso de desistência voluntária, razão pela qual Filolau não responderá pelo crime de estupro. B. Trata-se de arrependimento eficaz, fazendo com que Filolau responda tão somente pelos atos praticados. C. A conduta de Filolau é atípica. D. Filolau deve responder por tentativa de estupro. A questão correta, e vamos lá, né? Vamos direto ao assunto, a questão correta é a D. Filolau deve responder por tentativa de estupro. O examinador teve qual intenção aqui? De fazer confusão, né, no momento do iter crimes. Lembra lá do caminho do crime? Cogitação, atos preparatórios, início da execução e consumação, né? Eu tenho que identificar isso. Iniciou a execução do crime, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, eu tenho tentativa, não é? Poderia aí falar em desistência voluntária, em arrependimento
eficaz, não é? Nesse caso, na questão, não daria, tá certo? Por quê? Vamos lá para o artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, não é? Então nós temos aqui um artigo que tem incidência, sempre está caindo, tá? Para confundi-los aí no momento de identificar tentativa ou não com esses institutos. Olha só, nesse caso a desistência não foi voluntária, não é? O examinador demonstrou e deixou claro na questão que o indivíduo só não prosseguiu por uma deficiência aí, por uma falha e um problema fisiológico, tá? Então nós não temos aí a desistência voluntária e também não temos aí o arrependimento eficaz, tá certo? Lembre-se, né, e guarde o termo, arrependimento eficaz. Olha só, impede que o resultado se produza. Esse é o termo, grife isso no seu código. Né? O indivíduo ele produz uma conduta de salvamento, ele salva o bem jurídico, né? Ele esgota ali o início de execução, os atos de execução, mas impede o resultado praticando uma conduta de salvamento. Não foi o que ocorreu aqui no enunciado da questão 3. Né? Então, a questão né, correta, tá, é a letra D. Filolau deve responder por tentativa de estupro, tá certo? Por quê? Porque iniciou os atos de execução e o resultado não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, à vontade do agente. Muito bem? Então vamos lá. Então terminamos aí a questão 3, tá? São 5 questões, vale lembrar, foco, disciplina, muito estudo, não é? Volto a repetir, questões, né? Vocês não têm que repetir e fazer sempre questões e também, pessoal, buscar a lei seca, o código, tá certo? Vamos para a tela então, né? Agora com a questão 4, vamos lá. Olha só. Lúcia, objetivando conseguir dinheiro, sequestra Marcos, jovem cego, quando estava escrevendo um bilhete para a família de Marcos, estipulando o valor do resgate. Lúcia fica sabendo pela própria vítima que sua família não possui dinheiro algum. Assim, verificando que nunca conseguiria obter qualquer ganho, Lúcia desiste da empreitada criminosa e coloca Marcos dentro de um ônibus, orientando-o a descer do coletivo em determinado ponto. Mais uma vez, situação problema, não é? Vamos identificar aqui a questão correta. As afirmativas, qual é a afirmativa correta? Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Né? Cuidado com isso na OAB, muito cuidado, verifica se o examinador está pedindo a correta ou a incorreta, tá bem? Na hora do nervosismo, você pode aí, né, acabar se confundindo. É bom grifar os enunciados, né? Destacar enunciado, se é correta ou se é incorreta, isso é muito importante, tá bem? Beleza, vamos lá. Lúcia deve responder pelo delito de sequestro ou cárcere privado apenas. Não é essa correta, né, pessoal? Vamos pensar aqui, olha só, o dolo, né? Lúcia objetivando conseguir dinheiro. Então, eu tenho qual crime aqui? Ela realizou, né, a extorsão, tá bom? Extorsão mediante sequestro, tá? Então, o artigo 159 é o crime, é um crime complexo, por quê? Porque eu tenho aí extorsão mais sequestro, importante, né? É muito comum denominarmos aí esse crime de extorsão mediante sequestro, mas lógico e evidente, né? Numa interpretação extensiva, abrange aí a extorsão, tá? Mediante cárcere privado, tá bom? Então, tudo bem? Artigo 159 do Código Penal, esse aí é o crime, tá? Então não é a A. B. Lúcia não praticou crime algum,
pois beneficiada pelo Instituto da Desistência Voluntária. Né? Poderia gerar uma confusão aqui, né? Mas vamos ler as outras afirmativas. C. Lúcia deve responder pelo delito de extorsão mediante sequestro em sua modalidade consumada, tá? Então vamos lá. C é a alternativa afirmativa aí correta, artigo 159, tudo bem? D. Lúcia não praticou crime algum, pois beneficiada pelo Instituto do Arrependimento Eficaz. Qual foi a intenção do examinador aqui? A intenção do examinador foi simplesmente confundir aí os institutos Arrependimento Eficaz e Desistência Voluntária, tá? Se você não estudou, né, busque estudar a classificação dos crimes. Né? E nós vamos encontrar, lembra daquela classificação? Crime material, crime formal, não é? Crime formal. Existe né, o resultado, a produção do resultado naturalístico, mas não necessariamente eu preciso ter o resultado naturalístico para a consumação do crime, ok? Aqui o objetivo foi o quê? Foi sequestrar, não é? Para obter dinheiro, um valor pecuniário. Né? A ação ficou muito clara aqui no probleminha, na nossa questão, ok? Se é um crime formal, não importa se conseguiu ou não benefício, interessa que existia a intenção, o dolo de efetuar né, o sequestro, o cárcere privado para obter um valor pecuniário. Esse era o objetivo. Se não conseguiu o valor, pouco importa, não interessa. Eis que o crime aqui é um crime formal, né? Existe o resultado naturalístico, mas não é exigido aqui para a consumação, ok? Muito bem, terminamos aqui a questão 4, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, pessoal, agora não é o momento de desanimar, né? Não é fácil para ninguém, é muita força, muita luta. Nós vamos agora para a última questão, ok? Questão 5, vamos lá, vamos para a tela, vamos lá. O sistema punitivo brasileiro, é progressivo, ok? Por meio dele, o condenado passa do regime inicial de cumprimento de pena mais severo para o regime mais brando, ok? Até alcançar o livramento condicional ou a liberdade definitiva. A respeito da progressão de regime, assinale a afirmativa correta. Né? Então, eu tenho aqui um enunciado, novamente, não é? E eu quero o quê? Eu quero assinalar e vou assinalar a afirmativa, aliás, vocês vão assinalar aí a afirmativa correta sempre, ok? Primeira afirmativa. O sistema progressivo brasileiro é compatível com a progressão por saltos, consistente na possibilidade da passagem direta do regime fechado para o aberto, né? Então, rapidinho aqui, o indivíduo iniciou lá o cumprimento de pena no regime fechado, né? O que é essa progressão por salto? Ele sai do fechado e vai direto para o aberto. Isso é vedado, tá? Não é possível, existe até súmula hoje, né, dos tribunais superiores a respeito do assunto, ok? Então, essa não é a questão correta. B. O cumprimento da pena privativa de liberdade nos crimes hediondos é uma exceção ao sistema progressivo. O condenado nesta modalidade criminosa deve iniciar e encerrar o cumprimento da pena no regime fechado, sem possibilidade de passagem para regime mais brando, não é? Nós já tivemos isso, pessoal, isso não existe mais, não é? Nós tivemos uma decisão em um HC com efeito erga omnes do STF, ok? A respeito, né, da progressão, que eu não posso vedar o Instituto absolutamente, ok? Isso estava ligado à lei dos crimes hediondos, tá? Que foi alterada e hoje é possível sim
progredir de regime, não é? Se o indivíduo praticar um crime hediondo. É lógico que o quanto de cumprimento de pena é diferenciado, né? Eu tenho lá 2/5 para o não reincidente e 3/5 para o reincidente, tá certo? Diferente aí para crimes não hediondos, em que eu tenho lá o quanto de 1/6, né? A necessidade de cumprir 1/6 da pena. E outros requisitos, tá certo? Como o bom comportamento. E agora, pessoal, a peculiaridade aqui, né, da afirmativa C, né? A progressão está condicionada nos crimes contra a administração pública, a reparação do dano causado ou a devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais, além do cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior e do mérito do condenado. Então vamos lá, vamos resumir isso. Olha só. Para crime hediondo hoje, é possível progressão de regime? Sim, só que o quanto de cumprimento de pena é diferenciado. 2/5 para o reincidente e 3/5 para o não reincidente e também, né, o requisito aí subjetivo do bom comportamento. Agora, olha só, eu tenho um crime que não é hediondo. Então, vamos lá. 1/6, né, de cumprimento de pena, mais bom comportamento. E uma peculiaridade, essa é a peculiaridade da questão, não é? Em relação aqui aos crimes contra a administração pública. Nos crimes contra a administração pública, isso está no Código Penal, eu vou ter, né, que cumprir 1/6 da pena, ter bom comportamento e compor, né, reparar o dano causado, tá certo? Então não se esqueça, porque isso tem incidência também, né, já caiu mais de uma vez na prova da OAB e possivelmente vai cair de novo, ok? Muito bom, ABC, então essa é a questão, né, essa é a afirmativa correta, tá? Então assinalem aí C. E por fim, D, né? Só para a gente estudar aqui, o pedido de progressão deve ser endereçado ao juízo sentenciante, que decidirá independentemente de manifestação do Ministério Público, tá? Isso também não está correto. Na Lei de Execução Penal, nós temos aí um requisito, né? E um requisito obrigatório é a manifestação do MP. Bem, então voltando aqui, pessoal, desejo a vocês bons estudos, tá? Bons estudos, muito foco novamente. Detalhe, pessoal, detalhe, é um momento de ser inteligente, estudar com inteligência, tá? Vocês estão aí há pouco tempo, né, da prova, então realmente não dá, já falo isso para vocês, estou voltando a falar. Não dá para ler todos os volumes possíveis e impossíveis do penal, do processo civil, tá bem? Então vamos focar. Primeira fase, lei seca, legislação, código, questões, tá? E bons resumos, ok? Felicidade a todos e até a aprovação. Um abraço.